O presidente Lula estará hoje aqui em Foz do Iguaçu para empossar NVR na diretoria-geral brasileira da usina de Itaipu. A cerimônia está marcada para as 10 da manhã e vai contar com a presença de várias autoridades. Ontem, o ex-deputado federal NVR postou numa rede social várias fotos em que ele aparece visitando as instalações da usina de Itaipu. Ele escreveu na internet, abre aspas, estou conhecendo todos os espaços da Itaipu e encantado com o potencial humano que temos. Nessa minha primeira visita à usina, pude ver os principais desafios da área. Vi muita competência e pessoas com visão muito grande para o futuro. Fecha aspas. Tá aí, portanto, NVR, novo presidente da Itaipu Binacional, toma posse hoje. Já falamos aqui, só reforçar que o Paraná espera que ele se mantenha na linha de investimentos ao nosso estado. Itaipu tem uma dívida histórica com o Paraná. Foram os nossos municípios que foram inundados ali na construção da represa do Lago de Itaipu. Então, Itaipu nos deve isso e vai dever eternamente, Pedroso. Dívida histórica realmente é isso. Isso é dívida histórica. Então, que os investimentos continuem sendo feitos aqui na nossa terra e até porque isso ajuda a usina. Porque quando a comunidade do entorno está feliz, né, a usina também promove o seu papel social de forma mais efetiva. E me chamou a atenção o post, né, do novo presidente seguinte. Ele não fez aquela política clássica de quem está assumindo, olha, encontrei terra devastada, tá tudo acabado, destruído, farei a revolução. Ele foi honesto. Olha só que coisa interessante. A gente se surpreende quando a gente pega um gestor honesto nas palavras. Ele falou, olha, encontrei muito potencial humano, ou seja, as pessoas que aqui estão trabalhando são competentes, encontrei as coisas organizadas, inteligentes. Ou seja, será que aquelas pessoas lá de Brasília que quando sentam na cadeira só veem problemas, não poderiam aprender talvez com o NVR, que está falando, olha, encontrei coisas boas, quero fazer outras coisas, quero fazer coisas melhores, mas você não precisa destruir aquilo que foi feito para poder tentar aparecer. Então a gente espera que ele faça uma boa gestão, invista no Paraná. Se vai diminuir esse investimento em infraestrutura, como ele falou, e vai mais para o social, tudo bem, mas que seja no Paraná. Agora, que talvez ele pegue aquele bilhão que você já citou aqui, Mark, que tem lá no caixa. Perdão, 1 bilhão e 600 milhões. Isso, é importante. Que talvez eles olhem agora para essa integração latino-americana de verdade, que o Mark tem chamado a atenção, que é a 277. Então, assim, quando você fala de asfalto, de infraestrutura e de obras, as pessoas acham que a gente está discutindo só economia. Não. A gente está discutindo social e cultural, porque as pessoas conseguem trafegar, Mark, e têm acesso a bens culturais, ampliam os horizontes. Então, é importante sim que esses investimentos se mantenham e que eles se ampliem, que não volte a financiar palestra de ministros, sabe Deus aonde, sabe Deus por quê. Então, sucesso e que sirva de exemplo. Você não precisa sair criticando tudo para tentar mostrar competência. Às vezes é só trabalhar, sabe? Esperamos que a farra das palestras, dos eventos internacionais não volte e que a gente continue vendo pontes como a Brasil-Paraguai, a ampliação da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, o hospital de Foz do Iguaçu, pavimentação da boiadeira, duplicação da rodovia das Cataratas. As obras lá não param, né? Todas pagas por Itaipu. É importante que isso continue. Agora, Pedroso, todo mundo sabe aqui que eu sou um crítico do governo do PT, tenho várias observações, inclusive, que na minha ótica não estão acontecendo conforme o adequado, mas no setor de energia o governo do PT vem acertando. A indicação da Petrobras, o Jean Prates é um bom nome, ele é do mercado, entende o negócio, tem capacidade técnica de fazer a gestão. E na Itaipu também. O NVR é um economista competente, como você bem colocou, já foi honesto na entrada, né? O vento é bom, vamos ver se ele vai trazer coisas boas mesmo. Talvez até por ser bom o vento, Mark, o Jean Paul Prat já tá tomando porrada do PT. Claro, já tomou recado, dizendo, não, você já tem uma coisa ou outra, o resto a gente vai lotear pro centrão e pra companheirada do partido. Ou seja, até quando eles acertam, eles se incomodam com o acerto. É impressionante. Exato. Mas aí tem dois tipos de PT. Pedroso, tem o PT que usa garfo e faca, que senta à mesa, conversa, é educado, tem etiqueta, e tem o PT que vira a mesa e faz discurso e deixa a barba crescer, enfim. Então, esses dois fazem parte do PT que usa garfo e faca. O que você tem contra deixar a barba crescer? Mas que eu não entendi esse recado contra a barba aí. Eles querem ser o Karl Marx, eles ficam até visualmente parecidos com o mestre deles, é isso. Não é? O cara escreveu, Pedro, faz 2 séculos o negócio lá, as pessoas querem aplicar hoje. Me explica aí, você que é sociólogo, como é que faz? Vou ampliar só um pouquinho, então, porque esse debate é importante. Aliás, o pessoal tá falando da morte do Karl Marx aí, acho que foi ontem, ou é hoje, o aniversário de morte dele. Como é que alguém pega uma teoria do século XIX, final do 18, começo do 19, e quer aplicar hoje em 2023? É que, na verdade, a mentalidade de algumas pessoas só alcança o século XIX.
É difícil, eles não conseguem romper a barreira do século XX, século XXI. O nível de argumento, a complexidade do argumento, eles não conseguem alcançar. E não é piada, eu tô falando sério, tá? Porque o ser humano ele vai complexificando as ideias. E você precisa entender que aquela lógica que fazia sentido de você ficar discutindo classe social, que você tinha os detentores dos meios de produção, eu quero que eles me digam o que é deter necessariamente os meios de produção hoje. Você está numa sociedade do conhecimento, você pega um programador, alguém que circula de um lado para o outro, ele leva o seu conhecimento e prospera a partir daí. Então você enxergar a sociedade pela lente simplesmente de expropriados e expropriadores está equivocada. Mas é isso, a mentalidade deles é o que alcança. Por isso que eles conseguem chegar só nisso daí. E também, porque esse conflito, Mark, eles conseguem ali prosperar de alguma forma. Então, eles enganam as pessoas, puxam uma coisa, puxam outra, para tentar brilhar. Mas é o intelecto mesmo que é limitado, e daí eles ficam criando ídolos. Criam ídolos e ali se prostram perante esses ídolos cegamente. E, inclusive, alguns, você está dizendo que eles tentam aplicar a teoria, nem leram. Eu já tentei conversar com alguns petistas perguntando, tá, mas e você entende ali a fórmula da acumulação do capital, dinheiro, mercadoria, dinheiro, mais-valia? O quê? A pessoa falou, não entendi direito, do que você está falando? Como assim fórmula? Entendeu? Daí não tem como você conversar, sabe? É muito ruim. Então, desconfie dessas pessoas que têm fórmula pronta para tudo, que não tem dúvidas e principalmente que as ideias estão mais mofadas do que queijo esquecido na geladeira. O presidente Lula estará hoje aqui em Foz do Iguaçu para empossar NVR na diretoria-geral brasileira da usina de Itaipu. A cerimônia está marcada para as 10 da manhã e vai contar com a presença de várias autoridades. Ontem, o ex-deputado federal NVR postou numa rede social várias fotos em que ele aparece visitando as instalações da usina de Itaipu. Ele escreveu na internet, abre aspas, estou conhecendo todos os espaços da Itaipu e encantado com o potencial humano que temos. Nessa minha primeira visita à usina, pude ver os principais desafios da área. Vi muita competência e pessoas com visão muito grande para o futuro. Fecha aspas. Tá aí, portanto, NVR, novo presidente da Itaipu Binacional, toma posse hoje. Já falamos aqui, só reforçar que o Paraná espera que ele se mantenha na linha de investimentos ao nosso estado. Itaipu tem uma dívida histórica com o Paraná. Foram os nossos municípios que foram inundados ali na construção da represa do Lago de Itaipu. Então, a Itaipu nos deve isso e vai dever eternamente, Pedroso. Dívida histórica realmente é isso. Isso é dívida histórica. Então, que os investimentos continuem sendo feitos aqui na nossa terra e até porque isso ajuda a usina. Porque quando a comunidade no entorno está feliz, né, a usina também promove o seu papel social de forma mais efetiva. E me chamou a atenção o post, né, do novo presidente seguinte. Ele não fez aquela política clássica de quem está assumindo, olha, encontrei terra devastada, tá tudo acabado, destruído, farei a revolução. Ele foi honesto. Olha só que coisa interessante. A gente se surpreende quando a gente pega um gestor honesto nas palavras. Ele falou, olha, encontrei muito potencial humano, ou seja, as pessoas que aqui estão trabalhando são competentes, encontrei as coisas organizadas, inteligentes. Ou seja, será que aquelas pessoas lá de Brasília que quando sentam na cadeira só veem problemas, não poderiam aprender talvez com o NVR, que está falando, olha, encontrei coisas boas, quero fazer outras coisas, quero fazer coisas melhores, mas você não precisa destruir aquilo que foi feito para poder tentar aparecer. Então a gente espera que ele faça uma boa gestão, invista no Paraná. Se vai diminuir esse investimento em infraestrutura, como ele falou, e vai mais para o social, tudo bem, mas que seja no Paraná. Agora, que talvez ele pegue aquele bilhão que você já citou aqui, Mark, que tem lá no caixa. Perdão, 1 bilhão e 600 milhões. Isso, é importante. Que talvez eles olhem agora para essa integração latino-americana de verdade, que o Mark tem chamado a atenção, que é a 277. Então, assim, quando você fala de asfalto, de infraestrutura e de obras, as pessoas acham que a gente está discutindo só economia. Não. A gente está discutindo social e cultural, porque as pessoas conseguem trafegar, Mark, e têm acesso a bens culturais, ampliam os horizontes. Então, é importante sim que esses investimentos se mantenham e que eles se ampliem, que não volte a financiar palestra de ministros, sabe Deus aonde, sabe Deus por quê. Então, sucesso e que sirva de exemplo. Você não precisa sair criticando tudo para tentar mostrar competência. Às vezes é só trabalhar, sabe? Esperamos que a farra das palestras, dos eventos internacionais não volte e que a gente continue vendo pontes como a Brasil-Paraguai, a ampliação da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, o hospital de Foz do Iguaçu, pavimentação da boiadeira, duplicação da rodovia das Cataratas. As obras lá não param, né? Todas pagas por Itaipu. É importante que isso continue. Agora, Pedroso, todo mundo sabe aqui que eu sou um crítico do governo do PT, tenho várias observações, inclusive, que na minha ótica
não estão acontecendo conforme o adequado, mas no setor de energia o governo do PT vem acertando. A indicação da Petrobras, o Jean Prates é um bom nome, ele é do mercado, entende do negócio, tem capacidade técnica de fazer a gestão. E na Itaipu também. O NVR é um economista competente, como você bem colocou, já foi honesto na entrada, né? O vento é bom, vamos ver se ele vai trazer coisas boas mesmo. Talvez até por ser bom o vento, Mark, o Jean Paul Prat já tá tomando porrada do PT. Claro, já tomou recado, dizendo, não, você já tem uma coisa ou outra, o resto a gente vai lotear pro centrão e pra companheirada do partido. Ou seja, até quando eles acertam, eles se incomodam com o acerto. É impressionante. Exato. Mas aí tem dois tipos de PT, Pedroso. Tem o PT que usa garfo e faca, que senta à mesa, conversa, é educado, tem etiqueta. E tem o PT que vira a mesa e faz discurso e deixa a barba crescer. Enfim, então, esses dois fazem parte do PT que usa garfo e faca. O que você tem contra deixar a barba crescer? Mas que eu não entendi esse recado contra a barba aí. Eles querem ser o Karl Marx, eles ficam até visualmente parecidos com o mestre deles, é isso. Não é? O cara escreveu, Pedro, faz 2 séculos o negócio lá, as pessoas querem aplicar hoje. Me explica aí, você que é sociólogo, como é que faz? Vou ampliar só um pouquinho, então, porque esse debate é importante. Aliás, o pessoal tá falando da morte do Karl Marx aí, acho que foi ontem, ou é hoje, o aniversário de morte dele. Como é que alguém pega uma teoria do século XIX, final do 18, começo do 19, e quer aplicar hoje em 2023? É que, na verdade, a mentalidade de algumas pessoas só alcança o século XIX. É difícil, eles não conseguem romper a barreira do século XX, século XXI. O nível de argumento, a complexidade do argumento, eles não conseguem alcançar. E não é piada, eu tô falando sério, tá? Porque o ser humano ele vai complexificando as ideias. E você precisa entender que aquela lógica que fazia sentido de você ficar discutindo classe social, que você tinha os detentores dos meios de produção, eu quero que eles me digam o que é deter necessariamente os meios de produção hoje. Você está numa sociedade do conhecimento, você pega um programador, alguém que circula de um lado para o outro, ele leva o seu conhecimento e prospera a partir daí. Então você enxergar a sociedade pela lente simplesmente de expropriados e expropriadores está equivocada. Mas é isso, a mentalidade deles é o que alcança. Por isso que eles conseguem chegar só nisso daí. E também, porque esse conflito, Mark, eles conseguem ali prosperar de alguma forma. Então, eles enganam as pessoas, puxam uma coisa, puxam outra, para tentar brilhar. Mas é o intelecto mesmo que é limitado, e daí eles ficam criando ídolos. Criam ídolos e ali se prostram perante esses ídolos cegamente. E, inclusive, alguns, você está dizendo que eles tentam aplicar a teoria, nem leram. Eu já tentei conversar com alguns petistas perguntando, tá, mas e você entende ali a fórmula da acumulação do capital, dinheiro, mercadoria, dinheiro, mais-valia? O quê? A pessoa falou, não entendi direito, do que você está falando? Como assim fórmula? Entendeu? Daí não tem como você conversar, sabe? É muito ruim. Então, desconfie dessas pessoas que têm fórmula pronta para tudo, que não tem dúvidas e principalmente que as ideias estão mais mofadas do que queijo esquecido na geladeira. O presidente Lula estará hoje aqui em Foz do Iguaçu para empossar NVR na Diretoria Geral Brasileira da usina de Itaipu. A cerimônia está marcada para as 10 da manhã e vai contar com a presença de várias autoridades. Ontem, o ex-deputado federal NVR postou numa rede social várias fotos em que ele aparece visitando as instalações da usina de Itaipu. Ele escreveu na internet, abre aspas, estou conhecendo todos os espaços da Itaipu e encantado com o potencial humano que temos. Nessa minha primeira visita à usina, pude ver os principais desafios da área. Vi muita competência e pessoas com visão muito grande para o futuro. Fecha aspas. Tá aí, portanto, o NVR, novo presidente da Itaipu Binacional, toma posse hoje. Já falamos aqui, só reforçar que o Paraná espera que ele se mantenha na linha de investimentos ao nosso estado. Itaipu tem uma dívida histórica com o Paraná. Foram os nossos municípios que foram inundados ali na construção da represa do Lago de Itaipu. Então, Itaipu nos deve isso e vai dever eternamente, Pedroso. Dívida histórica realmente é isso. Isso é dívida histórica. Então, que os investimentos continuem sendo feitos aqui na nossa terra e até porque isso ajuda a usina. Porque quando a comunidade do entorno está feliz, né, a usina também promove o seu papel social de forma mais efetiva. E me chamou a atenção o post, né, do novo presidente seguinte. Ele não fez aquela política clássica de quem está assumindo, olha, encontrei terra devastada, tá tudo acabado, destruído, farei a revolução. Ele foi honesto. Olha só que coisa interessante. A gente se surpreende quando a gente pega um gestor honesto nas palavras. Ele falou, olha, encontrei muito potencial humano, ou seja, as pessoas que aqui estão trabalhando são competentes, encontrei as coisas organizadas, inteligentes. Ou seja, será que aquelas pessoas lá de Brasília que quando sentam na cadeira só veem problemas, não poderiam aprender
aprender talvez com o NVR, que está falando, olha, encontrei coisas boas, quero fazer outras coisas, quero fazer coisas melhores, mas você não precisa destruir aquilo que foi feito para poder tentar aparecer. Então a gente espera que ele faça uma boa gestão, invista no Paraná. Se vai diminuir esse investimento em infraestrutura, como ele falou, e vai mais para o social, tudo bem, mas que seja no Paraná. Agora, que talvez ele pegue aquele bilhão que você já citou aqui, Mark, que tem lá no caixa. Perdão, 1 bilhão e 600 milhões. Isso, é importante. Que talvez eles olhem agora para essa integração latino-americana de verdade, que o Mark tem chamado a atenção, que é a 277. Então, assim, quando você fala de asfalto, de infraestrutura e de obras, as pessoas acham que a gente está discutindo só economia. Não. A gente está discutindo social e cultural, porque as pessoas conseguem trafegar, Mark, e têm acesso a bens culturais, ampliam os horizontes. Então, é importante sim que esses investimentos se mantenham e que eles se ampliem, que não volte a financiar palestra de ministros, sabe Deus aonde, sabe Deus por quê. Então, sucesso e que sirva de exemplo. Você não precisa sair criticando tudo para tentar mostrar competência. Às vezes é só trabalhar, sabe? Esperamos que a farra das palestras, dos eventos internacionais não volte e que a gente continue vendo pontes como a Brasil-Paraguai, a ampliação da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, o hospital de Foz do Iguaçu, pavimentação da boiadeira, duplicação da rodovia das Cataratas. As obras lá não param, né? Todas pagas por Itaipu. É importante que isso continue. Agora, Pedroso, todo mundo sabe aqui que eu sou um crítico do governo do PT, tenho várias observações, inclusive, que na minha ótica não estão acontecendo conforme o adequado, mas no setor de energia o governo do PT vem acertando. A indicação da Petrobras, o Jean Prates é um bom nome, ele é do mercado, entende do negócio, tem capacidade técnica de fazer a gestão. E na Itaipu também. O NVR é um economista competente, como você bem colocou, já foi honesto na entrada, né? O vento é bom, vamos ver se ele vai trazer coisas boas mesmo. Talvez até por ser bom o vento, Mark, o Jean Paul Prat já está tomando porrada do PT. Claro, já tomou recado, dizendo, não, você já tem uma coisa ou outra, o resto a gente vai lotear para o centrão e para a companheirada do partido. Ou seja, até quando eles acertam, eles se incomodam com o acerto. É impressionante. Exato. Mas aí tem dois tipos de PT, Pedroso. Tem o PT que usa garfo e faca, que senta à mesa, conversa, é educado, tem etiqueta. E tem o PT que vira a mesa e faz discurso e deixa a barba crescer. Enfim, então, esses dois fazem parte do PT que usa garfo e faca. O que você tem contra deixar a barba crescer? Mas que eu não entendi esse recado contra a barba aí. Eles querem ser o Karl Marx, eles ficam até visualmente parecidos com o mestre deles, é isso. O cara escreveu, Pedro, faz 2 séculos o negócio lá, as pessoas querem aplicar hoje. Me explica aí, você que é sociólogo, como é que faz? Vou ampliar só um pouquinho, então, porque esse debate é importante. Aliás, o pessoal tá falando da morte do Karl Marx aí, acho que foi ontem, ou é hoje, o aniversário de morte dele. Como é que alguém pega uma teoria do século XIX, final do 18, começo do 19, e quer aplicar hoje em 2023? É que, na verdade, a mentalidade de algumas pessoas só alcança o século XIX. É difícil, eles não conseguem romper a barreira do século XX, século XXI. O nível de argumento, a complexidade do argumento, eles não conseguem alcançar. E não é piada, eu tô falando sério, tá? Porque o ser humano ele vai complexificando as ideias. E você precisa entender que aquela lógica que fazia sentido de você ficar discutindo classe social, que você tinha os detentores dos meios de produção, eu quero que eles me digam o que é deter necessariamente os meios de produção hoje. Você está numa sociedade do conhecimento, você pega um programador, alguém que circula de um lado para o outro, ele leva o seu conhecimento e prospera a partir daí. Então você enxergar a sociedade pela lente simplesmente de expropriados e expropriadores está equivocada. Mas é isso, a mentalidade deles é o que alcança. Por isso que eles conseguem chegar só nisso daí. E também, porque esse conflito, Mark, eles conseguem ali prosperar de alguma forma. Então, eles enganam as pessoas, puxam uma coisa, puxam outra, para tentar brilhar. Mas é o intelecto mesmo que é limitado, e daí eles ficam criando ídolos. Criam ídolos e ali se prostam perante esses ídolos cegamente. E, inclusive, alguns, você está dizendo que eles tentam aplicar a teoria, nem leram. Eu já tentei conversar com alguns petistas perguntando, tá, mas e você entende ali a fórmula da acumulação do capital, dinheiro, mercadoria, dinheiro, mais-valia? O quê? A pessoa falou, não entendi direito, do que você está falando? Como assim fórmula? Entendeu? Daí não tem como você conversar, sabe? É muito ruim. Então, desconfie dessas pessoas que têm fórmula pronta para tudo, que não tem dúvidas e principalmente que as ideias estão mais mofadas do que queijo esquecido na geladeira.